Jornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito, um convite. PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. Dando sequência ao Jornale, o Bloco Direito desta edição recebe a advogada que se dedica com veemência ao direito imobiliário e ao direito previdenciário para as produtoras rurais, doutora Elisandra Girardon. Formada em Direito pela Unifra, atual Universidade Franciscana, a UFN, graduada em Administração pela Urcamp, Campus Alegrete. Possui pós-graduação em Gestão de Pessoas e em Governança Corporativa pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA. Com pós-graduação em Direito Previdenciário e especialização em Direito Imobiliário pelo Verbo Jurídico de Porto Alegre, em fase de conclusão. Atuou pelo período de 24 anos na instituição financeira Sicredi, onde assumiu por 15 anos cargos de gestão. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Elisandra Girardon. Muito obrigada, Giovana. A honra e a alegria é minha por estar presente aqui e a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigada. Doutora Elisandra, vamos elucidar inicialmente sobre o papel da advocacia no direito imobiliário. Quais as demandas existentes? Então, Giovana, o direito imobiliário, principalmente nesta área, né, ela é uma área muito nova, né, dentro das áreas de atuação do direito. E a advocacia, ela tem um papel extremamente importante, né? Por quê? Porque nos últimos tempos há um crescimento exponencial nos investimentos e nos empreendimentos imobiliários. E isso faz uma diferença muito grande na economia, né? Na economia do nosso país, na economia da nossa região. E para que esses negócios, essas negociações, elas sejam efetivamente, né, seguras e que tenham um cuidado na realização do sonho das pessoas, né, porque aqui estamos falando da realização do sonho de muitas pessoas, né, a aquisição da casa própria, realmente, investimentos, né? Então precisa ter essa atenção e esse cuidado. Então o advogado, ele tem um papel fundamental, por quê? Porque vai atuar diretamente na segurança jurídica. Não somente na segurança jurídica dessas negociações, porque temos no Brasil hoje aproximadamente 30 milhões de imóveis irregulares. E isso precisa ser trabalhado, precisa ter um olhar de consultoria, de assessoria na hora de um fechamento de negócio. É um número bastante expressivo. Bastante expressivo. E as pessoas que estão envolvidas nessas negociações, elas têm que estar a par dos riscos que elas estão correndo. No momento que eu estou adquirindo um imóvel irregular, eu preciso entender quais são as consequências que eu venho a sofrer naquela negociação. Sim, partir daí. Isto. Eu posso estar adquirindo um imóvel onde lá no registro de imóveis aquele titular venha sofrer algumas restrições e venha recair sobre a matrícula desse imóvel, e isso vai ter uma consequência muito séria para mim, né? Posso também me surgir uma boa negociação, eu poder vender um imóvel que está irregular e o comprador precisa adquirir um financiamento, ele não vai poder financiar, né? Porque as instituições financeiras não financiam imóveis irregulares. Sim. E temos também aí um terceiro ponto, que é a questão do valor realmente desse imóvel, né? Um imóvel em situação irregular, atualmente, ele chega a ter uma desvalorização no seu preço de 30% a 50% do valor de mercado. Então temos aí, o direito tem um papel fundamental, né, nessas negociações. Nessas negociações, então, exatamente. Cabe salientar e ratificar a importância de validar os contratos em prol da segurança jurídica e da segurança financeira do imóvel, né, considerando que você comentou aí que ele passa a valorizar 30% a 50% a mais. Exatamente. Na hora da venda. Exatamente. Então são dois pilares fundamentais, né? Como tu disseste, a segurança jurídica e a segurança econômica. Né? Que caminham juntas, né? Que caminham juntas. E quais os caminhos, doutora, para a regularização desses imóveis que se encontram em situação irregular, ou seja,
submetidos a contratos de gaveta, como são chamados? Existem algumas frentes aí que a gente costuma trabalhar, né, na regularização de imóveis. Temos alguns caminhos que eles são os mais utilizados dentro do direito, né, Giovana? Um dos caminhos é a questão do inventário, né? Existem muitos herdeiros de posse dos imóveis, porém eles não têm a propriedade desses imóveis, porque houve abertura da sucessão, porém não houve abertura do inventário. E aí esses imóveis continuam lá no registro de imóveis, a matrícula consta no nome do falecido ou da falecida, enfim, né? Então precisa ter o inventário, ocorrer a partilha, para que de fato esses herdeiros venham a ser proprietários, né? Venham ter a titularidade dessas propriedades. Também temos o Instituto aí da Uso Capião, né? O Instituto da Uso Capião, ele é extremamente importante, e da adjudicação compulsória. Esses institutos, né, esses caminhos, eles podem ser tanto utilizados na via judicial quanto na via extrajudicial. E aqui cabe a gente referir, né, Giovana, que sempre que pudermos nos utilizarmos da via extrajudicial, sempre vai ser muito mais importante. Em qual sentido? A celeridade dos processos, Celeridade, né? com A certeza. satisfação do cliente. Por quê? Porque o resultado vai ser mais rápido, né? Vai ser breve. Vai ser breve. E aí esses pontos, então, são extremamente importantes, né? Também, falando nos contratos de gaveta, os famosos contratos de gaveta, né? É extremamente importante essa regularização, porque o contrato de gaveta, por mais clareza que ele tenha, ele acaba tendo algumas fragilidades. Por quê? Ele vai ter responsabilidades e ter efeitos entre as partes. Porém, perante terceiros, ele fica fragilizado. Então, a gente sabe que um contrato de gaveta ele tem uma efetividade bem Sim. menor do que uma escritura pública, por exemplo. É preciso, né, realmente regularizar, né? Isso. Existe uma frase aí máxima, né, que a gente costuma utilizar, e que quando a gente chega num registro de imóveis, ela está lá estampada, né? Quem não registra não é dono, né? Realmente. Então, esse é um ponto De extremamente fato. importante, É. de fato. Então, bem, são inúmeros os caminhos percorridos, né? São vários, são institutos relevantes que você nos trouxe aqui para resolver essa problemática jurídica que envolve determinado imóvel, né? A situação, na verdade, em que aquele determinado imóvel se encontra, para que o imóvel esteja de fato no nome da pessoa que o adquiriu. E percebe-se também, através das suas observações, que o direito imobiliário ele atua em qualquer discussão jurídica que envolva bens imóveis. Isso aí, isso aí. Né? Ele é mais abrangente, Isso. não se restringe aos contratos de compra e venda, por exemplo, né? Com certeza. Engloba outras relações, né, com outras áreas do direito. Exatamente. Por exemplo, o direito imobiliário e o direito civil contratual, eles são muito juntos, né? Eles caminham juntos, né? Eles têm uma conexão muito forte neste sentido, né? Sim, um complementa o outro. O né? direito de família em função também. as informações, né? Exatamente. Direito de sucessão. Direito de sucessão, direito familiar, planejamento sucessório, né, e patrimonial. Então, todas essas áreas, todas essas vertentes, elas acabam tendo sempre uma conexão com o direito imobiliário, né? E é preciso ter uma compreensão sobre todas as áreas do direito. Todas então, as áreas, né, exatamente. na Tu questão pode não ter um dos imóveis, aprofundamento, mas tu precisa ter uma compreensão desses institutos, né? para poder atuar, né, Para e poder solucionar atuar. os Exatamente. conflitos. Inclusive, quem trabalha no direito de família também precisa ter uma noção, pelo menos, ou uma parceria, né, com um colega que possa, então, lhe auxiliar nesse Claro. sentido, né? E eu costumo dizer, né, que o bonitão ou a bonitona que ela quer realmente se intitular dona daquele imóvel, ela vai precisar constar o nome dela na matrícula lá no registro de imóveis, né? Que é fundamental, né? Fundamental, imprescindível. Exatamente. Os imóveis em situação irregular, eles têm maior incidência na área urbana ou na área rural? Então, Giovana, são dois pontos, né? Nós temos na zona urbana, realmente, nós temos um número muito maior de imóveis, né? Isso nos traz uma demanda maior De irregularidades? de irregularidades, exatamente. Então, como temos um número maior de imóveis, acaba tendo um número maior de irregularidades, né? Então, esse ponto, né? Ele acaba nos trazendo uma demanda maior na zona urbana. Porém, na zona rural não fica diferente. Porque se eu tenho um imóvel, né, na área urbana, onde, para que aquele dono possa, por exemplo, efetivar uma venda e que o comprador possa se utilizar do financiamento imobiliário,
Na zona rural, aquele produtor rural que muitas vezes depende de uma instituição financeira para alavancar o seu negócio, para desenvolver a sua atividade, para fazer um investimento na sua propriedade, ele vai precisar ofertar para a instituição financeira uma garantia. Claro. E se essa garantia, se esse bem, se esse imóvel não estiver regularizado, ele vai ter uma série de dificuldades e muitas vezes ele não vai conseguir avançar e também vai travar um pouco esse desenvolvimento da atividade dele, né? Será um fator impeditivo. Impeditivo, exatamente. Então a gente vê assim o quanto é importante, né? Seja na zona urbana, seja na zona rural, que as pessoas possam ter essa conscientização de estar com seu imóvel devidamente registrado. Né? E eis a importância também de, no momento de adquirir um imóvel, fazer uma consulta com o advogado ou com a advogada da sua confiança para verificar a sua irregularidade ou não, né? Fazer uma consultoria. Dessa forma, o adquirente saberá como proceder, não é? Exatamente. Isso que tu falaste é extremamente importante, Giovana. Por quê? Porque geralmente a pessoa costuma procurar um advogado quando ela já está com o problema na mão. Sim. E aí se torna tudo muito mais difícil. Se torna mais caro, se torna mais moroso, se torna, muitas vezes, acaba tendo um abalo emocional naquela negociação. A gente já vê muitos casos de pessoas que têm o seu sonho devastado, né, porque na hora de adquirir esse imóvel, não buscaram uma assessoria, uma consultoria de um profissional especializado, né? E aí depois, lá na frente, isso acarreta uma série de consequências, né? Se tu procurar um advogado na hora de fazer uma negociação, tu vai poder ter uma precaução sobre aquilo ali. Vai estar respaldado dentro da lei. Exatamente, tu vai receber uma orientação, tu vai ter um custo financeiro menor e tu vai entrar naquela negociação sabendo quais os riscos que tu está correndo nela, né? Perfeito. Vamos esclarecer sobre o direito previdenciário agora para as produtoras rurais. De que forma você orienta as produtoras rurais em relação às questões previdenciárias a que elas têm direito? Esse assunto ele é muito interessante, né? Por quê? Porque os direitos previdenciários da mulher rural, eles acabaram sendo inseridos através da Constituição Federal de 88. Então a gente pode dizer que são direitos relativamente novos. Né? Sim, são relativamente novos. Isso. E isso acarreta algumas consequências. Por quê? Porque nós temos grandes desafios. Quais são esses desafios? Com a própria mulher. A própria produtora rural. Ela vai precisar ter 2 pontos e ela precisa caminhar, né, nesse viés. Por quê? Porque a gente tem a questão da cultura. Hoje, se a gente estiver numa comunidade onde tem várias mulheres produtoras reunidas e a gente perguntar para ela qual é a profissão dela, elas falam dona de casa. Do lar. Do lar. Elas também são donas de casa. Mas por falta de conhecimento também. Por falta de conhecimento, porque a principal atividade delas é ser agricultora. E isso acarreta uma série de consequências na hora que elas precisam usufruir desses benefícios previdenciários, porque tem uma dificuldade de comprovar essa profissão. Então são 2 pontos, mudar a cultura e também a documentação. Construir um arsenal de documentos que na hora que elas precisarem, elas apresentem aquela documentação lá para o INSS e que isso não deixe dúvidas sobre a profissão delas. Então, isso vai fazer com que elas obtenham mais rapidamente esses benefícios, né? Então, é um processo que a gente vem trabalhando nessa conscientização, cultura e documentação. Sim, e as mulheres, elas acabam tendo uma jornada dupla, né? E sobrecarga de trabalho. Exatamente. Nesse segmento. Exatamente. Né? O que acontece hoje, né? E isto, atualmente existem muitas máquinas, né? A tecnologia, ela está muito avançada no campo também, né? Porém, quem opera essas máquinas, a grande maioria são os homens. São os homens. E as mulheres acabam ficando com um serviço mais pesado, cuidar o gado, tratar o gado, cuidar dos porcos, das galinhas, né? As atividades de casa. É a realidade, né? É a realidade. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Então, existe toda uma demanda, né? Então, a gente costuma dizer que elas são agricultoras com afazeres domésticos. Elas precisam se apropriar dos direitos que lhes cabem. Exatamente. Buscarem se associar-se como produtoras rurais nas devidas instâncias, sejam sindicalizadas, por exemplo, né? Prevendo a própria aposentadoria. Exatamente. Internalizar essa profissão que é tão linda, tão bela e tão digna, né? Realmente. E o que me chamou muito a atenção
que você comentou é um trabalho, são ações que o escritório está desenvolvendo neste sentido, que inclusive está desenvolvendo um papel bastante social, que são as campanhas que estão sendo fomentadas para trazer essa conscientização de que a mulher não é apenas do lar, mas também uma produtora rural e que, para tanto, tem seus direitos garantidos. Conte para nós. Então, isso foi uma ideia que surgiu a partir dos indeferimentos dos benefícios pela Previdência Social. Porque a maior parte acontece nesses dois pontos, né? Então, quando a mulher rural, ela vai lá no postinho da comunidade dela consultar, ela não coloca que a profissão dela é agricultora. Ela coloca que ela é do lar. Do lar. Quando ela vai matricular o filho, ela coloca que ela é do lar. Do lar. E aí a gente começou a ter uma ideia, como que a gente pode mudar essa realidade? Como que a gente pode ajudar essas pessoas a construir um caminho diferente daqui para frente? E aí numa bela tarde surgiu uma ideia da gente poder fazer uma campanha junto com as escolas. Nada melhor do que as escolas. Um processo educativo é ali onde tudo começa. Sim, escolas municipais e estaduais. Municipais e estaduais, principalmente as escolas do interior. Então a gente começou a fazer essa procura, conversamos com as diretoras, com os diretores, e a gente já vem fazendo um trabalho nesse sentido. As escolas do interior, principalmente, elas são muito de trazer a família para dentro da escola. E isso nos proporcionou, então, que a gente possa ter esse contato diretamente com elas. Claro. E a partir dali a gente vai num trabalho educativo, né, buscando mudar essa conscientização delas. E aí é muito interessante, porque o que eu comentei anteriormente, né, a gente pergunta, qual é a profissão de vocês aqui? Aí elas levantam lá, do lar, sou dona de casa. E aí lá no final, eu sou agricultora. Então a gente vai fazer uma prova aqui no final, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Que grande contribuição social. Exatamente. Então a gente está fazendo esse trabalho para que daqui para frente essas pessoas possam estar preparadas, né, para aquele momento que elas vão precisar do seu benefício junto à Previdência Social. E que isso tenha uma celeridade maior para elas, né? Sim, excelente essa iniciativa. Já começar a conscientização nesses espaços que são familiares para essas mulheres, né? Que são espaços nos quais circula a família, né? E já também aproveita a escola, né, para interagir mais ainda com os pais. E já vai se conscientizando também os adolescentes, não é verdade? Exatamente, é isso aí. Porque hoje também a gente tem essa questão, muitos dos adolescentes estão voltando a seguir esse caminho lá da agricultura, de ficar lá, de ajudar os pais, né, de ajudar a construir, de dar seguimento naquela atividade. E eles precisam ter os seus direitos garantidos. Exatamente. Como produtores rurais. Mas está muito legal, assim, Giovana, porque a recepção delas está muito legal. Os feedbacks que a gente recebe, nossa, eu não imaginava que eu precisava falar desta forma. Ai, que legal, a partir de agora eu vou construir um outro caminho para mim. Então é muito gratificante. Esse retorno é realmente gratificante. Exatamente. Tanto das escolas, né, por parte dos professores que estão ali, quanto por parte das mulheres, né, que estão inseridas aí nesse contexto. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Teríamos muito mais a falar sobre estes assuntos, mas o principal já foi dito, né, que é essa conscientização muito interessante. Doutora Elisandra Girardon, agradeço suas informações bastante elucidativas e de grande contribuição para quem está assistindo o Giornale, contribuição relacionada às suas áreas de atuação. Foi um imenso prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Giovana, agradeço imensamente a oportunidade, me sinto muito feliz e honrada de poder estar aqui ao teu lado. Muito obrigada, e o Giornale continua à sua disposição. Muito obrigada, e o nosso escritório também continua à disposição. Obrigada. Tá bom. No Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, você confere a cobertura do Giornale no primeiro Congresso Brasileiro de Combate ao Desperdício na Saúde, promovido pela Unimed Santa Maria. Volto após o intervalo.